Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, não sei onde vocês estão pelo planeta, então talvez não seja noite para alguns de vocês. Estou aqui para mais uma das nossas lives, a nossa live número 4, sobre inteligência emocional. Tema essencial, tema interessantíssimo, então tenho certeza que será uma live incrível como as outras nossas. Hoje a gente está com pouca gente na sala por um motivo muito simples. Eu não consegui enviar o e-mail a vocês. Eu programei o envio do e-mail na plataforma de e-mail que nós estamos usando, mas o e-mail está processando até agora o envio. Então vai ter um monte de gente que vai receber isso muito tempo depois. Então você vai receber o e-mail e talvez você caia no meio aqui da live, fique bravo, chateado, porque a live já começou, enfim. Eu peço desculpas. Você tem que imaginar que nós temos 171 mil pessoas. Esse é o número atual, oficial, de pessoas cadastradas na jornada do autoconhecimento. 171 mil pessoas. Olha esse número, que legal, é um número incrível. Só que você imagina que se eu tiver 1% de erro na plataforma do e-mail, isso significa que quase 2 mil pessoas não recebem os nossos e-mails. E aí, eu quero já endereçar algumas questões que alguns de vocês estão enviando lá para a Dani que atende vocês, é a questão de você não receber o e-mail de uma aula, por exemplo, ou de uma live. Gente, é o que eu disse, a gente tenta errar o mínimo possível, a gente tenta trabalhar para errar o mínimo possível, mas nós dependemos, infelizmente, de sistemas, e esses sistemas, eles têm uma margem, uma taxa de erro. Então, na hora de enviar 171 mil e-mails, se a gente errar 1%, 2 mil pessoas quase ficam sem receber. Então, pode acontecer. E é por isso que a gente cria medidas de redundância, digamos assim. É por isso que eu acabei de postar no meu Instagram um story sobre essa live aqui. É por isso que eu também enviei o link da live no Telegram, que é justamente para evitar que a gente incorra em problemas que fazem as pessoas não acessar a plataforma. Então, certamente, muita gente não está aqui porque não recebeu o e-mail, capaz do e-mail em algum momento aí ele chegar. Eu programei esse e-mail pouco tempo antes da live. Eu geralmente programo os e-mails realmente em poucos instantes, assim, 15 minutos antes, 10 minutos antes, e está levando aí mais de meia hora para a gente conseguir enviar esse e-mail. Nunca aconteceu isso, sempre chegou direitinho no e-mail de vocês, mas essas coisas podem acontecer, tá? Então, eu quero pedir a compreensão de vocês a esse respeito, porque acontece, sistemas falham e por aí vai. Por isso que é importante você fazer parte do nosso grupo do Telegram, porque aí você não perde os conteúdos, né? O grupo do Telegram é um grupo gratuito, você entra, basta você ter o aplicativo Telegram instalado no teu celular, é gratuito, parece muito com o WhatsApp, então você instala o Telegram no teu celular, configura direitinho, e aí você vai na página, na plataforma da jornada, e lá embaixo de todos os vídeos da jornada tem um botãozão azul, é só clicar nele e você entra no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, ele vai ter não só as informações sobre a jornada do autoconhecimento, mas ele vai ter também uma série de conteúdos interessantes que eu publico lá só para o pessoal do Telegram. É um grupo muito próximo a mim, então reflexões que eu mando direto do meu celular, ou então dicas de filmes, séries e livros, eu realmente recomendo. O grupo do Telegram é um lugar muito legal de você estar, e lá, eu repito, a gente evita esse tipo de problema que nós tivemos hoje, de não ter conseguido chegar nas pessoas. Peço desculpas, então, a todos vocês que receberem o e-mail depois, porque tem algumas pessoas que vão chegar depois aqui, então se você chegou depois aqui, eu peço desculpas, mas foi uma falha aí do nosso sistema de e-mails. Bom, tendo isso dito, o tema de hoje é um tema que eu acho que é interessantíssimo, que é um tema muito gostoso de você estudar, que é o tema das emoções, novamente. Nós falamos isso ontem, falamos bastante sobre emoção no dia de ontem, na live de ontem. Então,
eu gostaria de expandir isso hoje para uma reflexão sobre a tal da inteligência emocional. Quero desmistificar um pouco o que significa essa inteligência emocional. Eu vi algumas pessoas dizendo aqui que receberam a notificação pelo YouTube. É outra coisa também, você tem que estar inscrito no canal Neurovox e você tem que clicar no sininho que fica aí embaixo. Então, embaixo desse vídeo aqui tem o inscrever-se, você clica no inscrever-se e clica no sininho, que aí você recebe notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente está, claro, durante a jornada fazendo as lives aqui no YouTube. E aí você vai receber as notificações de todas as lives se você clicar no sininho, o sininho aí do YouTube. Aí você pode achar, pô, mas aí você vai ficar postando vídeo, vai chegar um monte de notificação no meu celular? Não, gente, a gente posta pouco vídeo. Eu não gosto de postar muito vídeo, eu sempre prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. A gente geralmente, na média do canal, a gente posta um vídeo por mês. Essa é a média do canal. Tem mês que a gente posta 2, 3, aí a gente fica 2 meses sem postar. Eu, como sou introvertido, que eu já contei para vocês, eu preciso de um tempinho para me recarregar as energias, depois de gravar, depois de participar de um evento como esse aqui que a gente está fazendo de live. Então, gente, essa é a ideia. Se cadastra no YouTube, se inscreve e clica no sininho, entra no grupo do Telegram, e me acompanha pelas redes sociais de maneira geral, Instagram e por aí vai, que aí é praticamente impossível você perder alguma coisa quando for ao ar, tá? Ah, boa, a Ju acabou de me lembrar aqui. Siga o cronograma. Você tem o cronograma. Eu te mandei no e-mail de boas-vindas o cronograma. Eu te mandei 2 vezes, aliás, o cronograma ao longo das últimas semanas. Então você tem um cronograma detalhado. É muito importante ler o cronograma e acompanhar, colocar o lembrete na tua agenda e por aí vai, tá? Para você não perder mais os nossos conteúdos. Tendo isso dito, gente, eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite, reiterar boa noite. Entrou bastante gente aí, estamos chegando em 7.000 pessoas. Então, desejar boa noite para vocês. Imagino que tenham tido um dia de trabalho, longo dia de trabalho. E olha, eu tenho sempre que ressaltar que é um gesto que você está realizando de autocuidado, de carinho com você mesmo, você participar aqui dos nossos conteúdos, mesmo depois de um dia longo de trabalho, mesmo no meio da tua rotina, que é intensa, e eu tenho certeza que você está se dedicando aqui aos nossos conteúdos e à nossa imersão. Então, quero dar um parabéns para todos vocês que conseguiram assistir a primeira aula, a primeira live, a segunda aula, a segunda live, terceira live, e agora você está assistindo a 4ª live. Então, se você acompanhou tudo, olha, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que se dedica, não é todo mundo que tem esse carinho por si mesmo e que consegue se organizar para conseguir isso. Então, parabéns e obrigado por você estar aqui junto comigo. Então, a questão aqui é nós começarmos a entender como funcionam as emoções. A Ana perguntou se eu estou bem. Eu estou bem, Ana. Eu estou ótimo. Na verdade, eu estou um pouco cansado, porque hoje nós tivemos gravação, hoje nós tivemos uma série de responsabilidades aí. Então, eu estou bem. Eu só estou cansado, preciso dormir bem hoje para conseguir acordar recuperado, para conseguir acordar reparado no dia de amanhã. Mas eu estou bem, fica tranquilo aí. Vamos ver aqui, muita gente dando boa noite, boa noite. Ó, o Girando o Mundo, ele falou, acompanhei tudo, parabéns, parabéns. E obrigado pela confiança. A Selma acabou de chegar, boa noite, Selma. E aí tem muita gente aí chegando. Então, gente, obrigado pela presença de vocês e parabéns por vocês estarem se dedicando dessa maneira a vocês mesmos. Eu acho que já deve estar ficando claro para vocês o poder que o conhecimento tem. Eu acho que você já deve estar acompanhando como que algumas coisas estão mudando dentro de você. Que seja você sentir um pouco mais de ânimo, que seja você sentir um pouco mais de confiança. E é muito importante você ter noção disso. Você ter noção de que a coisa está melhorando, porque às vezes a gente começa a se sentir melhor, por exemplo, e a gente não para observar a causa disso. É muito comum isso acontecer, né? E é importante você verificar o quanto que o conhecimento ele é capaz sim de transformar a tua vida. E olha, a gente está aproximadamente na metade da jornada e já tanta coisa, tanto conhecimento, enfim. Gosto muito de saber que vocês estão aqui junto comigo e que esse conhecimento tem sido de tanta valia para vocês. Hoje o tema, repito, ele é a inteligência emocional, tá? Eu queria saber de vocês, quem aqui já leu o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman?
esse livrinho aqui, ó. Fala aí para mim, esse livrinho aqui, um clássico, 1995 a publicação dele, então é um livro antigo. Para a ciência isso é antigo. A ciência ela avança com uma velocidade muito grande, né? Então conta para mim aí, aqueles de vocês que leram o Inteligência Emocional, eu imagino que muitos de vocês tenham lido, a Amara acabou de me falar que ela já leu, a Daiane nunca leu, a Andréia já leu, Clarissa, olha só, muita gente já leu. Maravilha, que bom. Mas, é claro, vocês sabem, tem muita gente aqui que não leu, então eu tenho que dar aqui uma aula, uma live para todos, tá? Então, peço desculpas àqueles de vocês que já conhecem alguns dos conceitos que eu vou trabalhar aqui, mas eu tenho que dar aqui uma live para todas as pessoas que estão aqui me assistindo, são quase 8.000 pessoas já, e ó, orgulhoso eu tô, viu? Mesmo o e-mail não tendo chegado a gente ter 8.000 pessoas, cara, isso demonstra muito o engajamento de vocês. Isso é seriedade. Isso é você levando a sério o teu próprio conhecimento. Isso é você tendo aquilo que o meu querido amigo Clóvis de Barros Filho chama de brio, né? Ele diz assim, sabe o que é brio? É você sentar na cadeira e estudar, né? Então vocês devem ter assistido esse vídeo do Clóvis, muito engraçado. Então assim, parabéns, isso aí significa engajamento, 8.000 pessoas, sem o e-mail ter chegado a vocês. Então, gosto muito de saber que vocês estão aqui tão engajados. Bom, ontem, na live de ontem, eu expliquei em detalhes o que é uma emoção, eu expliquei o que é um sentimento, as diferenças entre emoções e sentimentos, como os afetos funcionam, como os afetos, eles têm um lado sombrio, um lado que nem sempre é bom, e, portanto, como nós temos que compreender bem as emoções e sentimentos. Então, sempre que eu falar afetos aqui na live de hoje, estou falando de emoções e sentimentos. Então, emoções e sentimentos, afetos, você precisa compreendê-los para que você faça como diz o grande psicólogo Alfred Adler, naquela frase que você já me viu repetindo várias vezes, mas eu sempre gosto de repetir, que é: siga seu coração, mas leva o seu cérebro junto. É muito importante você trazer consciência para as tuas emoções e para os teus sentimentos, e claro, isso emboca automaticamente no tema da inteligência emocional. É natural, é uma consequência natural a gente embocar na questão da inteligência emocional. Bom, vamos começar com uma definição. Definir é importante. O que é a inteligência emocional? E eu quero falar da inteligência emocional para vocês utilizando o conceito original, tá? O conceito original de inteligência emocional, proposto por um cara chamado Peter Salovey, né? Ele é dos anos 80, esse conceito, tá? Então é mais antigo até do que o livro Inteligência Emocional. Na ciência esse conceito surgiu e, claro, o Daniel Goleman, ele era um jornalista científico que depois fez um doutorado e tudo mais, mas o Daniel Goleman, ele popularizou, né? E esse livro é um best-seller e tudo mais. É um ótimo livro, é um livro realmente que eu recomendo que você leia. É importante você ter uma ressalva em termos de atualidade. O livro Inteligência Emocional, por melhor que seja, ele é um livro antigo, então a gente sabe muito mais sobre inteligência emocional hoje do que se sabia em 1995, e isso não significa que o livro não deve ser lido, mas tem coisa mais atual do próprio Daniel Goleman, aliás, vale dizer. Então, essa é uma ressalva que eu sempre faço para as pessoas que desejam ler o livro Inteligência Emocional. Vale a pena, com a ressalva de que é antigo e que tem coisa mais atual, inclusive do mesmo autor. O que é a inteligência emocional? Bom, eu vou dividir o conceito de inteligência emocional em alguns tópicos. Inteligência emocional é todos esses tópicos aqui que eu vou te falar, mas eu quero falar um por um para ser bem didático, para te explicar direitinho e para você conseguir anotar aí nas tuas anotações e aprender da melhor maneira. A primeira coisa que envolve a inteligência emocional é você ter a capacidade, uma competência de reconhecer as tuas próprias emoções. E não só as tuas próprias emoções, mas também as emoções de outros seres humanos. Esse é um primeiro princípio primário da inteligência emocional. É você saber reconhecer as tuas próprias emoções e também as emoções de outras pessoas. É o reconhecimento de emoções em si mesmo e nos outros, tá? Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas, quando você sai pela sociedade, a maioria das pessoas vive meio escrava das próprias emoções.
A pessoa, ela é levada de uma forma muito intensa pelo que ela está sentindo e ela não é capaz de reconhecer o que ela está sentindo. Ela não é capaz, inclusive, de dar nome ao que ela está sentindo. E aí vem o segundo ponto, vamos dizer, segunda definição ou parte da definição de inteligência emocional, que é, então, em primeiro lugar, reconhecer a emoção em si e no outro, as emoções em si e no outro, e aí aqui eu estou falando emoções, mas é emoções e sentimentos, afetos. Eu vou usar emoções aqui no sentido mais coloquial, eu não vou usar emoções no sentido da nossa live de ontem, porque na nossa live de ontem eu te expliquei emoções direitinho, no conceito científico, sentimentos, afetos. Aqui, quando eu falar a palavra emoção, eu estou usando meio que uma mistura de tudo. Emoção, sentimento, afeto e por aí vai. Que é mais ou menos como o Daniel Goleman usa. Então, já que ele usa assim, já que o conceito é muito usado assim, mas se você quiser uma definição mais precisa, uma definição mais científica do que é emoção e sentimento, aí assiste a live 3, a live de ontem, tá? Então, em primeiro lugar, inteligência emocional é a capacidade, a habilidade de você reconhecer as tuas próprias emoções e também as emoções de outros. Você vai ver que essa coisa da emoção do outro, relação com o outro, está na raiz da inteligência emocional e não é à toa que na ciência nós falamos de inteligência socioemocional. Normalmente isso é agrupado numa coisa só, tá? Socioemocional. Então vai ter muito essa questão da relação com o outro na inteligência emocional. Para você que está chegando agora, para você que caiu de paraquedas aqui, essa live ela é parte da Jornada do Autoconhecimento, uma semana de aulas e lives gratuitas que eu estou ministrando. Já tivemos metade da semana, temos outra metade da semana. Se inscreve nesse link aqui embaixo que você vai acessar todos os conteúdos, porque esses conteúdos saem do ar daqui a pouco. Falta 3 dias para os conteúdos saírem do ar. Então, aproveita e se inscreve caso você ainda não esteja inscrito. Já tivemos aulas e lives incríveis, armadilhas da mente, personalidade, perfil emocional, autossabotagem, tanta coisa, o lado sombrio das emoções. Daqui a pouco eu não vou nem mais conseguir falar de tanta coisa que a gente tem falado, então se inscreva na jornada. E você que está aí assistindo, compartilha, porque muita gente não recebeu o e-mail. Na verdade, não receberam o e-mail, porque o e-mail deu pau, como se diz por aí, né? Bugou. Tivemos um problema técnico. Então compartilha com as pessoas. Se você conhece pessoas que estão participando da jornada, compartilha com elas para que elas entrem aqui na live e assistam, porque infelizmente o sistema deixou a gente na mão hoje, o sistema de e-mails, tá? Bom, voltando aqui. Inteligência emocional, conceito de inteligência emocional, reconhecer as emoções em si, reconhecer as emoções no outro, e aí vem o próximo passo, que é discernir entre diferentes emoções, sabendo identificar corretamente as emoções que ocorrem em você e também em outras pessoas. E aqui eu quero ficar um pouco nesse ponto, por quê? Porque discernir emoção é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Se elas têm dificuldade de reconhecer quando ocorre, elas têm mais dificuldade ainda de discernir qual é uma, qual é outra e saber separar isso muito bem. E o exemplo que eu gosto de dar é um exemplo de uma grande neurocientista, que é a Lisa Feldman Barrett. Ela tem um livro chamado How Emotions Are Made. Não tem tradução para o português. How Emotions Are Made. Esse livro, traduzido para o português, seria algo como as emoções são construídas. E ela ela é capitã de uma perspectiva sobre as emoções que é chamada de teoria das emoções construídas, que tem ganhado muita força no campo científico, neurocientífico das emoções. Mas a Lisa Barrett, ela dá um exemplo muito bom no livro, e eu gosto de dar esse exemplo para as pessoas, para que elas entendam como que a gente confunde o que acontece dentro da gente. Como a gente confunde. Então, por exemplo, quando você está ansioso, quando você está preocupado, quando você está tenso e estressado, você ouviu ontem eu descrever o que é uma emoção, então você vai ter uma série de alterações fisiológicas que acompanham justamente isso que nós chamamos de programação emocional no teu cérebro. E, claro, eu expliquei ontem como que isso acontece, então assista a live 3 de ontem, caso você queira se aprofundar, mas essencialmente uma emoção envolve uma alteração do teu corpo inteiro, coordenada, obviamente, pelo teu cérebro, mas em diálogo com o corpo inteiro. E aí, quando você, por exemplo, está estressado, quando você está ansioso, quando você está, de alguma maneira, preocupado, e preocupado no sentido de ansiedade angustiante, você vai ter uma série de alterações no teu corpo,
você vai ter certas atividades no teu cérebro acentuadas em alguns circuitos e inibidas em outros circuitos, você vai ter glândulas secretando hormônios tipicamente associados ao estresse, adrenalina, cortisol e por aí vai. Você vai ter alterações nos vasos sanguíneos do corpo, para a tua circulação sanguínea, ela se dar de uma maneira diferente, tua digestão não funciona tão bem, teu sistema imunológico ele é relativamente impedido de funcionar. Muitas coisas acontecem quando você passa por esse estresse e por essa ansiedade. Só que do ponto de vista do que você sente, do que você toma consciência e sente, tá? Porque uma coisa é o que está acontecendo no teu corpo, outra coisa é o que você está sentindo do que está acontecendo no teu corpo. Uma coisa é a emoção, outra coisa é o sentimento, usando aqui os termos da live de ontem. Já que você não sente perfeitamente o que está acontecendo com você, acontece uma coisa muito maluca. Quando você bebe muito café, cafeína mesmo, tá? Pode ser chá também, se é um chá muito cafeinado. Chá verde, chá preto, esses chá mate, eles são riquíssimos em cafeína. Quando você bebe muita cafeína, o que acontece no teu corpo? Alterações nos vasos sanguíneos, você vai ter secreção aí de certos neurotransmissores, você vai ter alterações glandulares hormonais. A cafeína, por exemplo, ela faz teu coração acelerar, ela faz teu coração bater mais forte. A cafeína, por exemplo, ela faz a tua mão ficar mais gelada, suando, as tuas extremidades, elas perdem fluxo sanguíneo, isso é uma outra coisa que a cafeína faz. E é muito curioso porque, do ponto de vista do que você sente, a cafeína, ela vai causar em você um efeito que é muito parecido com ficar ansioso quando você bebe cafeína demais. E aí tem gente que acorda, e como a pessoa, ela tá adaptada à cafeína, porque cafeína, ela é um estimulante, tá? Ela é uma substância estimulante. E toda substância estimulante para o cérebro, para o sistema nervoso, é dose dependente. Esse é um termo bem científico. Dose dependente. O que isso significa? Que o teu cérebro, ele, ó lá, tem alguém que eu vou dar uma bronca aqui. Melissa, tomando café. Se você tá no Brasil, 7h30 da noite, Melissa, você tá prejudicando a saúde do seu cérebro fazendo isso, tá? Não faça isso. Nunca tome café essa hora, porque você vai prejudicar teu sono. Tem gente que fala, ah, não, eu tomo e tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem. Mas se eu te levo para um laboratório, eu faço uma polissonografia em você, depois de ter tomado café agora, 7h30 da noite, o teu cérebro está alterado, a qualidade do teu sono está alterada e você está prejudicando o teu cérebro. Não faça isso, tá? Não faça isso. Então, você sente algo muito parecido quando você toma cafeína demais com a ansiedade. E aí a pessoa toma cafeína e a cafeína é dose dependente. O que isso significa? Quando você toma cafeína por um tempo, todos os dias, teu cérebro se adapta. E aí você precisa de uma dose maior ainda para você obter o mesmo efeito. Por isso que a gente diz que é dose dependente. E aí, claro, você vai se adaptando e precisando de mais, se adaptando e precisando de mais. Qual que é o resultado disso? Muita gente está bem adaptada à cafeína e não consegue mais obter os efeitos gostosos, sabe? De você se sentir mais energizado. E aí você precisa tomar cafeína para você ficar no basal, para você ficar ali na tua linha normal. Isso é um problema, por quê? Porque você toma cafeína pra caramba, você não tem o efeito que você quer dela, só que como você tomou pra caramba, tu traz os efeitos negativos dela. E aí você acha que você tá vivendo com ansiedade, você acha que você tá ansioso, preocupado, quando na verdade o que você tá é tomando cafeína demais. Então, uma recomendação que eu dou para você é, se você vai tomar cafeína, eu tomo. A minha preferência é pelo chá verde. Eu tomo chá verde, só que o que eu faço? Para regular e não me adaptar, eu fico 1 ou 2 dias da semana sem tomar cafeína nenhuma, zero cafeína, nada. Isso dá uma balanceada e aí você para de precisar de mais doses, porque você consegue obter o mesmo efeito da mesma dose, porque você se readapta à dose menor anterior. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Vai dar dor de cabeça em vários de vocês, porque você é viciado em cafeína. Se você tem dor de cabeça quando você para de tomar café, você é viciado em cafeína, tá? A cafeína é talvez a droga mais consumida no mundo, porque chá é a bebida que as pessoas mais bebem no mundo, e portanto café também está ali próximo, e portanto cafeína é muito consumido. E aí, você então, sem a cafeína, você vai ter síndrome aí de abstinência, você vai sentir falta, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar borocochô, sonolento. Então, o que eu recomendo é, esse dia aí sem cafeína, tira para ser um dia que você fica lá na Netflix, deitado debaixo do edredom,
sabe? Tranquilo, porque se você fizer isso num dia de trabalho, não é legal. Mas é importante você fazer isso para quê? Para você rebalancear o teu sistema nervoso e você não ficar adaptado à cafeína. E aí o que vai acontecer, eu te prometo para vocês aí que estão se sentindo muito ansiosos durante o dia, quando você reduz a cafeína, você vai melhorar teu sono, em primeiro lugar. Você vai notar claramente que você dorme melhor, claramente. E em segundo lugar, você vai ver que esses sintomas de ansiedade, eles são reduzidos. Muita gente confunde ansiedade com excesso de cafeína. Uma coisa muito comum nos dias de hoje. As pessoas não têm consciência que a cafeína, equilibradamente, claro, pode ser ótimo para a sua saúde, o café, o chá verde é incrível, mas tudo em exagero, gente, faz mal. Até água, existe overdose de água. Se você tomar água demais, você morre. Não sei se você sabia disso. É que tem que tomar muita água, mas você morre. Então, assim, é importante equilíbrio, inclusive no consumo de cafeína. E aí eu venho para o segundo ponto aqui da inteligência emocional. Inteligência emocional envolve você discernir entre diferentes emoções e sentimentos. Você precisa saber diferenciar, por exemplo, o que é a cafeína que você tomou da verdadeira ansiedade que está prejudicando a tua vida. Você precisa saber discernir o que é a saudade saudável da dependência emocional que é tóxica para você. Você precisa saber discernir entre emoções e quanto maior for o teu vocabulário de emoções, quanto mais você conseguir reconhecer, que é o primeiro ponto, discernir entre diferentes emoções, que é o segundo ponto, mais você consegue ir para o terceiro ponto. E qual que é o terceiro ponto da inteligência emocional? É você usar informações afetivas que você tem para você conduzir as tuas decisões e os teus comportamentos melhor na tua vida. Usar informações afetivas de emoções e sentimentos que você reconhece e sabe discernir entre um e outro para tomar melhores decisões e se comportar de uma forma melhor de maneira geral na tua vida. Então, aí você começa a entender por que o termo é inteligência emocional. Porque envolve reconhecer, número um. Segundo, discernir as emoções em você e nos outros também. Terceiro, saber usar esse conhecimento, ou seja, usar essas informações e essa inteligência emocional que você tem para você conduzir o teu comportamento e as tuas decisões de maneira melhor. Por exemplo, não fazendo coisas quando você sabe que você está passando por um processo emocional que vai te fazer ser impulsivo, que vai te fazer ser ríspido, grosso, que vai te fazer atacar pessoas que não merecem ataque, ou então usar aspectos positivos das emoções que você sente para trabalhar mais engajado, para se aproximar de pessoas e construir relações. Enfim, os exemplos são muitos. É você usar o teu conhecimento sobre as emoções a favor da tua vida, e aí eu falo do teu projeto de vida. E aí isso me leva a mais um ponto da inteligência emocional, o nosso quarto ponto da inteligência emocional, que é qual? É você ter flexibilidade afetiva, flexibilidade emocional. É você ter flexibilidade para você gerenciar ou então ajustar os teus comportamentos de acordo com as emoções que ocorrem dentro de você, para que você influencie as tuas emoções e se adapte melhor ao ambiente onde você está vivendo. Porque lembra do que eu te disse ontem? Nós não conseguimos controlar diretamente as emoções. Nós não temos controle volitivo das emoções. Estou repetindo o termo científico de ontem. Então, eu vou escolher aqui levantar o meu copo e tomar um gole d'água. Ontem perguntaram se o meu canudo é ecológico. É ecológico, ó, canudo ecológico. Então, eu vou escolher fazer isso. Escolhi. Tomei um gole da minha água. Isso é volição. Eu tenho pleno controle consciente do que eu fiz aqui. Eu escolhi parar de falar, olhar para o copo, pegar o copo, tomar um golinho, voltar. Eu estou escolhendo as palavras que eu uso aqui. Eu estou selecionando conscientemente mais ou menos qual que vai ser a onda do meu discurso nessa aula, nessa live. Então veja que eu tenho controle consciente dessas coisas. A pergunta é: você tem controle consciente das tuas emoções do mesmo jeito? Não, não tem, porque não existe aparato neurofisiológico. Teu cérebro não tem circuitos que te permitem controlar as tuas emoções, tal como você controla pedir uma pizza agora, tal como você controla entrar nessa live, sair dessa live,
ou fazer qualquer coisa sobre a qual você tem real controle consciente. Então é importante você entender que nós não controlamos as nossas emoções, nós não controlamos o que nós sentimos. Quando eu falo aqui que flexibilidade para gerenciar ou ajustar os teus comportamentos influenciando as tuas emoções para você se adaptar melhor ao ambiente, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é você adotar comportamentos que influenciam as tuas emoções e com isso você ter como consequência um processo emocional derivado disso que é mais saudável. O exemplo que eu dei ontem eu posso dar hoje de novo. Eu posso dar hoje um exemplo para você, que é o exemplo que eu dei ontem, que é assim, ó. Você está numa situação, vamos pensar, você está numa situação onde você sente a raiva, tá? Eu gosto do trânsito porque eu sou uma pessoa, eu parei de dirigir alguns anos atrás, mas quando eu dirigi aqui em São Paulo, olha, dirigir em São Paulo, tem gente de São Paulo aí, né? Então um alô aí para os meus amigos de São Paulo. E São Paulo é complicado. Trânsito de São Paulo é complicado. Eu morava longe do trabalho, eu pegava Marginal, Juscelino, aquelas avenidas complicadas. E trânsito de São Paulo, olha, você precisa ter uma inteligência e um equilíbrio emocional que não é fácil. E eu ficava muito bravo no trânsito. E eu tenho amigos, é muito interessante isso. Eu tenho amigos que são aqueles caras mais serenos do mundo, mas no trânsito o sujeito vira o demônio. Eu tenho uma amiga que ela é daquelas pessoas, sabe pessoa pequena? Aquela pequenininha, né? Uma pessoa pequena, e aí você olha para ela, parece uma pessoa meiga, parece uma pessoa tranquila, né? Aquela pessoa que ela emana quase uma aura rosa, de tão tranquila que ela é. Cara, quando entra no carro, parece o demônio, parece que o Satanás ele toma conta, ela xinga, ela grita. Um dia eu tava com ela dirigindo e eu de passageiro. Aí um cara cortou, sabe? Entrou na frente sem dar seta, de repente. Ela parece, sabe, o olho esbugalhou assim, e aí ela fez uma cara de ódio profundo, acelerou, emparelhou do lado do carro, abaixou o vidro, começou a gritar, a xingar o cara. E aí eu fui lá calmamente, segurei no braço dela, falei, calma, calma, calma. Ela começou a me xingar depois disso, né? Falou, cala a boca, senão você vai sair do meu carro. Então tem gente que perde o controle no trânsito. Por quê? Porque o trânsito é uma situação psicológica que valeria uma aula só dele. Mas o ponto aqui é o seguinte, você está aqui no trânsito de São Paulo, aí você está lá no trânsito de São Paulo, aí alguém faz o que fez aí com essa minha amiga, corta na tua frente. Aí você sente a raiva, a raiva vem. Então o que é inteligência emocional aqui? Primeira coisa, reconhecer, eu tô com raiva. Qual é a origem dessa raiva? É esse sujeito que quase causou um acidente aqui e quase causa um problema enorme para todo mundo, prejudica a minha vida, a dele, a de todo mundo, que depende de mim para eu chegar ali no meu trabalho. Então, assim, primeira coisa, qual é a origem da tua emoção? Reconhecer, tá? Qual emoção que é? Eu tô com raiva desse sujeito, tá? Por que eu tô com raiva? Porque o cara quase causou um acidente, eu sei o quanto que eu suei para pagar meu carro, eu sei o quanto que eu teria trabalho e problema se eu tivesse que acionar seguro, porque eu tenho que pagar franquia de seguro, e tantas outras coisas. Então você está reconhecendo, esse é o processo de reconhecer. Aí você está discernindo, né? Essa raiva, ela vai parecer para você um senso de justiça, você vai querer se vingar, você vai querer compensar, rebalancear, esse sujeito merece ouvir. E aí você vai começar a discernir e perceber que a raiva, ela é um sentimento muito tóxico. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter a flexibilidade, a inteligência de gerenciar teu comportamento. Você vai parar e pensar, bom, o que eu ganho se eu acelerar, descer o meu vidro e eu gritar com o sujeito? O que eu ganho? Qual é a vantagem disso, além de eu vomitar ódio nesse sujeito, ficar mais estressado ainda e jogar gasolina nessa fogueira de raiva que eu estou sentindo? Veja só, você está usando a tua inteligência emocional. E aí, nesse momento, você usa essa flexibilidade para você gerenciar ou então para você ajustar teu comportamento. Fala, bom, então não vou fazer isso. Eu vou, inclusive, dirigir um pouco mais devagar, vou colocar uma música mais tranquila aqui e vou respirar fundo aqui por 1 minuto para isso passar. Então, você adotou um comportamento que está, de tabela, causando uma alteração emocional e essa alteração emocional está reduzindo teus níveis de estresse. Essa alteração emocional, ela está fazendo com que você não seja tão prejudicado por aquelas emoções que estão dentro de você. Isso é o 4º ponto aí da inteligência emocional. É você ter flexibilidade para gerenciar ou ajustar os teus comportamentos de modo que você influencie
as tuas emoções e sentimentos, e aí com isso você se adapta para você atingir teus objetivos, viver teu projeto de vida, viver melhor em geral. Isso vale tanto para você também quanto para os outros, tá? Quando alguém, por exemplo, vem explodir com você, quando alguém vem com alguma emoção que você, se você é inteligente emocionalmente, você percebe o que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa explosiva, de personalidade combativa, como a gente falou na segunda aula da Jornada do Autoconhecimento, então, para quem chegou aí depois, para quem não conhece, Jornada do Conhecimento, ela é uma série de aulas e lives gratuitas ministradas por mim. Você se inscreve aqui, estamos na metade da jornada, várias aulas incríveis, e uma das aulas foi para identificar, ou ajudar a identificar, alguns grandes traços de personalidade que envolvem também o teu perfil emocional. E aí o caso é que temos um tipo de personalidade que é a pessoa que é muito combativa, agressiva, é aquela pessoa que se impõe muito sobre as outras. E aí quando uma pessoa dessa tá com raiva, a pessoa sai espumando, é que nem minha amiga no trânsito. Essa pessoa sai, a minha amiga não tem essa personalidade, ela é assim no trânsito, mas tem gente que é assim na vida. Então, a pessoa, ela tá espumando de raiva, ela tá destilando raiva nos outros, e aí ela chega para você com essa raiva, e aí você tem que olhar para isso e começar a pensar: o que que eu posso fazer frente a isso? Eu vou deixar essa pessoa mais irritada? Eu vou bater boca com ela? Ou será que é melhor eu ouvir e falar: tudo bem, eu te entendi, tudo bem, a gente conversa, fica tranquilo, depois a gente fala sobre isso? Percebe que existe uma diferença? Alguém chega agressivo em você, se você é uma pessoa emocionalmente inteligente, você sabe discernir quando é o momento de você ser agressivo de volta e se defender, e quando é o momento simplesmente de você relevar e de você esperar um pouco, porque você sabe que a poeira vai baixar, a pessoa vai até se arrepender daquilo depois. Então isso é um processo de inteligência emocional. A inteligência emocional, então, ela tem esses 4 pontos que eu acabei de descrever para vocês, e ela vai envolver 3 grandes habilidades que eu quero contar para vocês agora. A primeira habilidade, todo mundo sabe, a primeira habilidade é a empatia. Empatia é essencial. Só que o conceito de empatia das pessoas, ele costuma ser um conceito errado, tá? O conceito de empatia das pessoas costuma ser esse aqui que eu vou te descrever agora. As pessoas dizem assim: empatia é você se colocar no lugar do outro. E eu venho falando há muitos anos o problema desse conceito, tá? O problema desse conceito de empatia. Só que aqui eu quero fazer uma distinção do que é empatia e do que é compaixão, porque são 2 coisas diferentes. A empatia, ela é realmente uma tentativa de você se projetar no lugar de outra pessoa. Só que qual é o problema da empatia? A empatia, ela envolve você se colocar no lugar do outro e, portanto, quando você se coloca no lugar do outro, é você no lugar do outro. Você com a tua cabeça, com teus valores, com a tua história, você com a tua vivência, no lugar do outro. E você deve ter visto palestra minha onde eu digo que isso não é empatia. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é substituindo o conceito de empatia pelo conceito de compaixão. E aí eu estou falando aqui do ponto de vista científico. Por isso que é legal a gente estar aqui na Jornada do Autoconhecimento, onde eu posso estar todos os dias com você em live, onde eu posso ministrar aulas seguidas, ou seja, aqui eu tenho o poder da continuidade. Aqui eu posso me aprofundar, o que não dá para fazer numa palestra de meia hora que eu dou, o que não dá para fazer num vídeo no YouTube de 40 minutos. Esse vídeo do YouTube tem que ser para todo mundo. Chegou alguém novo, a pessoa tem que entender. Mesmo você que está há 4 anos no canal, ou você que entrou agora, tem que entender os vídeos do YouTube. Aqui, na jornada, eu consigo melhorar isso, eu consigo aprofundar, eu consigo tornar o conhecimento mais, digamos assim, mais puro, né? Trazer o conhecimento científico mesmo. Então a ideia é a seguinte: empatia é um processo de tentativa de colocar-se no lugar do outro realmente. Compaixão é outra coisa. A compaixão, ela é você entender que o outro é outro. Você entender que o outro tem outra história. É você compreender que o outro é diferente de você e se abrir para compreender essa diferença sem ou com o mínimo de preconceitos, sem ou com o mínimo de defesas. A empatia, ela tem um problema, tem bons estudos sobre empatia, inclusive tem estudos sobre empatia e compaixão e mapeamento cerebral, né? E ressonância magnética funcional. Curiosamente, quando você olha para a empatia é um sentimento que ele é muito egoísta, porque é você se colocando no lugar do outro. Já a compaixão
ela é um processo que vai ativar no teu cérebro os circuitos que a gente chama de circuitos de teoria da mente, que é você construir na tua cabeça uma teoria do que está se passando de verdade na cabeça do outro. É você verdadeiramente entender o outro enquanto outro, respeitar o outro enquanto outro, e com base nisso você tentar construir pontes de conexão e fortalecimento de relações entre vocês. Essa é a diferença entre compaixão e empatia. Então eu sei que muita gente aí viu palestra minha, onde eu tento mudar o conceito de empatia, mas na ciência, tá? O que eu tento chamar de empatia, na verdade, é o que a ciência chama de compaixão. E, portanto, aqui, como a gente está em aulas mais profundas, vamos chamar de compaixão. Empatia é importante? É, mas compaixão é fundamental para a inteligência emocional. É você ter compaixão, entender que o outro é outro, respeitar o outro, respeitar os sentimentos e emoções do outro. E eu te falo aqui algumas frases que são frases típicas de pouca compaixão, tá? Então, o pai vira para o filho e diz assim: filho, você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. Essa é uma frase de baixíssima compaixão. Essa é uma frase bastante egóica, vamos dizer assim. Porque para pensar nessa frase, você tem tudo para ser feliz. Quando você diz isso, você está presumindo que você sabe quais são os critérios de felicidade que se aplicam ao teu filho. Só que teu filho é outra pessoa. Ele é outro ser humano, que tem outro cérebro, que nasceu em outra época, que tem outras prioridades, outro perfil emocional, outra personalidade. Teu filho é outro ser humano. A compaixão é você reconhecer que teu filho é outro ser humano, tentar compreender que ele é outro ser humano e respeitar esse outro ser humano. Não significa que você não pode orientar o teu filho, não significa que você não pode criticar o teu filho, não significa que você não pode ser firme em relação a erros que teu filho está cometendo, mas você precisa entender que teu filho é outra pessoa. E aí eu digo teu filho, tua esposa, teus amigos, todas as pessoas da tua vida. Você tem que entender que são outras pessoas, outros seres humanos. Isso é a compaixão. E aí, com base nisso, você ajusta teu comportamento para você fortalecer o laço entre vocês. Isso é a compaixão e isso é necessário. Aí você fala, você tem tudo para ser feliz. A frase correta não é essa, porque a questão aqui é a seguinte: você está aí vivendo a tua vida. Eu não sei o que é ser você. Eu não sei. O máximo que eu posso fazer é te ouvir e tentar abrir a minha cabeça para compreender uma realidade que é diferente da minha. Alguns de vocês aí viveram realidades completamente diferentes da minha. Então, assim, eu não posso presumir que eu tenho a capacidade de compreender quem é você, porque você é outro, você é outra pessoa. O máximo que eu posso fazer é abrir minha mente para reconhecer que você é outro, tem outra história, outros valores, tem outras prioridades, outra existência, outra vida, e aí eu posso te ouvir para tentar compreender melhor você, respeitar melhor você e com isso construir laços para que a gente se torne mais fortes juntos. Isso é o máximo que eu posso fazer. Você nunca vai saber o que é viver a minha vida. Você nunca vai saber o que é estar aqui, onde eu estou, olhando para uma câmera, olhando para um computador aqui na minha frente, onde vocês estão comentando, e sentindo o que eu estou sentindo agora, e pensando o que eu estou pensando agora. Você nunca vai ser capaz de compreender isso. Você nunca vai saber se esse azul esverdeado que está aqui embaixo na faixinha da jornada do autoconhecimento, se esse azul esverdeado que eu vejo é o mesmo que você vê. Você nunca vai saber disso. É impossível, porque para que você soubesse disso, você teria que estar conectado aqui no meu cérebro. Só que você está aí no teu cérebro. É por isso que eu acho muito louco aquelas pessoas que falam assim, ai, vamos pensar fora da caixa. Que caixa, cara? Se a caixa é o teu cérebro, você não tem que pensar fora da caixa, porque não dá. Você só tem essa caixa aí. O que você tem que fazer é melhorar essa caixa, expandir essa caixa, é tornar essa caixa mais rica, é enriquecer a caixa, porque pensar fora da caixa, se a caixa é o cérebro, não dá, entendeu? A ideia é que você não consegue contemplar a existência pelo olhar de outro ser humano, porque você vive atrás dos seus olhos, porque você vive a tua existência. E, portanto, quando você vira para o teu filho e fala, você tem tudo para ser feliz, veja qual é o problema disso. Porque a frase correta não é essa. A frase correta é assim, filho, você tem tudo que eu acredito que no teu lugar me faria feliz. Essa é uma frase
um pouco mais emocionalmente inteligente. Essa é uma frase um pouco mais madura emocionalmente. E, portanto, eu quero que você abandone um pouco essa coisa. Porque, assim, nos dias de hoje, que a gente está num mundo muito polarizado e tudo mais, eu observo pessoas que chegam para mim às vezes e dizem assim: nossa, eu não entendo como fulano pensa aquilo. Eu não entendo como fulano pensa aquilo. Sabe por que você não entende? Porque você está presumindo que a pessoa ia pensar como você, porque eu te garanto que na cabeça dela faz todo sentido o que ela pensa. Todo sentido. Eu não estou dizendo que é certo o que ela pensa. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o que a pessoa pensa. Eu não estou dizendo, inclusive, que você tem que aceitar o que a pessoa pensa. Mas, no mínimo, você tem que entender. No mínimo. Se você quiser ter um diálogo com o ser humano. E para entender, você precisa de compaixão. E esse é o primeiro elemento, a primeira habilidade necessária para você cultivar uma inteligência emocional. É você cultivar a tua empatia, a tua capacidade de sair um pouco de si mesmo, de tirar essas roupas que você tem que te protegem, que são tuas crenças, teus valores, colocar isso um pouco de lado para pelo menos você entender o outro. Repito, não significa concordar, não significa aceitar, mas você precisa entender se você, por exemplo, quer dialogar com teu filho, se você quer dialogar com a tua esposa, se você quer dialogar com um amigo teu, ou seja lá quem for. E tá faltando muito isso nos dias de hoje. Tá faltando muito as pessoas realmente ouvirem as outras, pelo menos para entender e para depois argumentar. E aí vem uma questão até de persuasão, vem uma questão até de, se você deseja que uma pessoa ela pense diferente, você não pode virar para essa pessoa e impor aquilo que você pensa, porque a pessoa só vai ficar defensiva, ela só vai se fechar. Você só fecha portas quando você faz isso. E aí você pensa que um mundo que se comunica por memes, fazendo piada de tudo, é um mundo que, infelizmente, está se fechando para a compaixão. Por exemplo, quando a gente observa aí pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Tem algumas pessoas aí que acreditam que a Terra é plana. Sabe o que acontece? Os cientistas ficam fazendo piada. Os cientistas ficam fazendo deboche. Não tem que fazer isso, é muito triste isso. Para essas pessoas, o sistema de educação, ele falhou. Porque essas pessoas, elas não compreendem física de ensino médio. Não é nem uma física de nível universitário. Se você entende a física do ensino médio, você entende como não é possível a Terra ser plana. E aí o sujeito, infelizmente, ele tem essa visão distorcida, só que aí, em vez do diálogo, para você tentar mostrar para essa pessoa, o que acontece é piada, meme, xingamento, que sujeito imbecil e por aí vai. Como é que você espera, então, que essa pessoa mude a cabeça dela para ela enxergar o mundo diferente? É por isso que quando você vem aqui nas lives, quando você vem aqui nas aulas, eu sempre trato com respeito as pessoas que estão me ouvindo. Eu posso não concordar com você, mas eu vou, no mínimo, tentar entender o que você pensa para tentar te mostrar por que o que você pensa está incorreto e por que eu gostaria que você pensasse diferente. Eu acho que esse é um princípio essencial de um professor, mas não só de um professor, de um cidadão, de um pai, de um familiar, de alguém que tem amigos. Compaixão. Primeira habilidade essencial para você ter uma inteligência emocional. A segunda habilidade é você ser capaz de cultivar emoções e aplicá-las nos objetivos do teu projeto de vida. Eu falei muito sobre isso ontem. Por exemplo, se você é uma pessoa que é muito combativa por tua personalidade, você precisa saber cultivar uma amabilidade maior, uma empatia e uma compaixão maior. Você precisa disso. Porque se a tua personalidade ela te inclina naturalmente para você ser uma pessoa agressiva, para você ser uma pessoa que agride as outras, isso é muito bom quando você precisa se impor perante alguém que está, por exemplo, cruzando a linha do respeito com você. Isso é essencial. Você saber ser combativo. O problema é que você também precisa saber ser empático. Você precisa saber ter compaixão, você precisa saber escutar e dar lugar ao outro também. Então você precisa cultivar essas emoções. Se você é o contrário, uma pessoa que tem uma alta amabilidade, baita de uma compaixão, você pode sofrer do problema oposto. As pessoas muitas vezes pisam em cima de você. As pessoas abusam da tua boa vontade. E aí você precisa cultivar justamente a combatividade. Ou seja, colocar a raiva onde ela tem que ficar, não para você agredir, mas para você saber se impor perante pessoas que abusam da tua boa vontade. Saber falar não, saber bater o pé, desenhar uma linha e falar daqui para frente você não vai. Isso é importante também. É isso que eu estou dizendo como segunda habilidade da inteligência emocional. É cultivar as emoções e aplicá-las
nos teus objetivos para o teu projeto de vida. E isso envolve você conhecer a tua personalidade muito bem. Eu já dei uma introdução à ciência da personalidade. Essa introdução está na segunda aula da jornada. Você se inscreve aqui e acessa essa aula, ou você checa o teu e-mail lá, que eu mandei o e-mail com a aula 2 para você entender tua personalidade e o teu perfil emocional, tá? Porque isso é realmente essencial. Uma ressalva que eu faço aqui é que tem muita gente mandando mensagem pra gente, comentando e tal, porque diz assim: Pedro, eu não consegui mapear os meus traços de personalidade na segunda aula da jornada. Gente, a segunda aula não foi para você mapear seus traços. Ela foi uma introdução à ciência da personalidade. Eu trouxe alguns traços de personalidade e eu nem entrei nos aspectos, porque cada traço de personalidade se divide em diferentes aspectos. Então é impossível, mesmo em quase 2 horas de aula, e olha, foi muita informação e conhecimento para você na segunda aula da jornada, mesmo assim, é uma introdução. Por exemplo, no meu programa de mentoria, no meu curso online, a gente coloca, em primeiro lugar, um questionário, um instrumento científico para as pessoas mapearem, realmente aí, mapearem os traços de personalidade. Leva 40 minutos, 1 hora para preencher esse questionário, tá? É um instrumento científico. Depois, é uma longa aula para cada traço, cada aspecto da personalidade. Então não tem problema. Se você olhou e falou, nossa, mas não está claro para mim qual é meu traço, por quê? Nem todo mundo tem traços de personalidade que são delimitados claramente. Por exemplo, nem todo mundo é introvertido, ponto. Extrovertido, ponto. Muita gente é o que a ciência chama de ambivertido. Você é extrovertido em alguns aspectos, introvertido em outros aspectos. Muita gente é assim. Só que como eu não consegui falar disso na segunda aula, aí alguns de vocês estão achando aí da maneira incorreta que personalidade é categoria, é uma caixinha. Não é. Personalidade, lembra, é vários níveis dentro de um gradiente, dentro de uma dimensão. Você é uma pessoa de alto nível de extroversão, ou alto nível de introversão, ou então uma pessoa intermediária entre a introversão e a extroversão, e por aí vai. Isso vale para todos os traços, tá? Enfim, você precisa, e aqui voltando para a nossa aula de inteligência emocional, na nossa live, você precisa ter a habilidade de cultivar emoções para você saber aplicar essas emoções rumo ao teu objetivo de vida. E você tem que começar a pensar aí, quais emoções você precisa cultivar? Então, você é uma pessoa muito amável, com paixão e empatia, e você acaba sendo pisada? Ou então você é uma pessoa muito combativa, agressiva, e você acaba pisando nas pessoas? Vai depender da tua personalidade, vai depender da tua vida, da tua existência, da tua história, mas você precisa cultivar as emoções corretas para o momento correto, para você ter a flexibilidade emocional, para você potencializar a tua vida, o teu projeto de vida. E aí vamos para a terceira habilidade, que tem muito a ver com a segunda, que é a regulação emocional, a gestão emocional. É você ter a capacidade, como você se tornou uma pessoa emocionalmente inteligente, é você ter a capacidade de adotar comportamentos que te permitem gerenciar bem tuas emoções. Então, por exemplo, quando você está triste, ou quando você está borocochô, ou quando você está ansioso, ou quando você está com raiva, ou quando você está com saudade e essa saudade começa a corroer você, enfim, quando você está sentindo algo, quando você tem aí uma alteração emocional e um sentimento em você, você sabe o que fazer para você reduzir os prejuízos desse sentimento. E quando você sente uma coisa boa, você sabe o que fazer para você potencializar os benefícios dessa coisa boa. Então essa é a terceira habilidade essencial aí para inteligência emocional, é você ter uma capacidade de regulação emocional. Beleza. Já falei bastante, mas vou falar mais ainda. Eu quero te ensinar agora, rapidamente, algumas dicas de como você cultiva a inteligência emocional, tá? Primeira coisa, aceite e aprecie as emoções e os sentimentos da tua vida. Aceite e aprecie. Não adianta você ficar berrando consigo mesmo quando ocorre um processo emocional do qual você não se orgulha tanto. Não adianta você ficar nesse conflito de, sabe, mandando você mesmo parar de sentir uma coisa. Você tem que aceitar as tuas emoções e sentimentos e você tem que apreciar, porque toda emoção tem a sua razão de ser. Eu falei isso na aula de ontem. Toda emoção tem sua razão de ser. A raiva tem seu lugar, a saudade tem seu lugar, o amor tem seu lugar, a paixão tem seu lugar, o medo tem seu lugar. Então, toda emoção ela tem seu lugar de ser. Nem que seja para ela te dizer sobre você. Pega uma coisa como a inveja, por exemplo, que é profundamente emocional. Aí você fala, Pedro, mas a inveja tem seu lugar de ser?
Tem. A inveja de ser uma professora que está te dizendo que você tem que parar de se comparar com os outros. Olha só, como você pode adotar uma inteligência emocional e enxergar diferente aquilo que você sente. Não é ficar gritando consigo mesmo, ai, para de ser invejoso, para, não, é olhar e falar, bom, estou sentindo essa inveja e isso está me incomodando porque eu não quero sentir. Mas por que eu estou sentindo? Acho que é porque eu me comparo com os outros. Que tal eu parar de me comparar com os outros e eu me inspirar nos outros em vez disso? Se comparar com o outro é você pegar a tua história, colocar do lado de outra pessoa e comparar. Isso é comparação. Eu estou recomendando aqui que você se inspire nas outras pessoas e não se compare. Isso é essencial. E o que é se inspirar? É você enxergar na história do outro uma chama que te ajuda a acender a tua própria história. É você, na história do outro, encontrar a energia, encontrar a motivação, não no sentido barato, mas no sentido de inspiração. A motivação no sentido de propósito. A motivação no sentido de sentido para a vida. É você encontrar essa chama na história do outro para você acender a tua própria fogueira. Isso é inspiração. Então veja aqui, eu comecei aqui com uma coisa muito ruim, que é a inveja, mas quando você tem essa inteligência emocional, você consegue, opa, tô sentindo, porque você reconhece, lembra disso. Você discerne. Isso aqui não é bom, isso aqui não é uma emoção boa, é inveja realmente. Você consegue diferenciar essa emoção das outras. E aí você consegue usar essa emoção que está te prejudicando como professora. Opa, essa inveja talvez esteja me mostrando que eu estou me comparando demais com os outros, então acho que eu tenho que começar a me inspirar. E quando você se inspira em alguém, você se alegra com o sucesso do outro. Porque você sabe que sucesso é uma coisa que a gente multiplica. Êxito é uma coisa multiplicável. Não é porque eu bem sucedi minha vida que você mal sucedeu a tua. A gente consegue multiplicar. Quando a gente se une, a multiplicação é muito maior. Quando você se compara e tenta diminuir, você só garante que você está vivendo numa ilha que é só tua, egóica, prejudicial e tóxica. Olha só, eu peguei a inveja, que é uma emoção, um processo emocional, ela não é uma emoção, ela é um conjunto de emoções, tá? A gente tem um vídeo no canal Neurovox chamado O Cérebro dos Invejosos, onde eu falo sobre isso. Mas a inveja é um sentimento bem nefasto, é um sentimento bem ruim, só que pode te ensinar. Tem o seu lugar, pelo menos, para te ensinar. Isso vale para tudo. Então, assim, aceitar e apreciar as emoções e sentimentos é uma primeira dica que eu te dou. Aceita, olha, para refletir. E aí vem essa coisa, identificar e reconhecer as emoções e sentimentos. Se você está sentindo inveja, para de ficar negando para si mesmo. Sabe? Admite para si mesmo. Um bom jeito de você identificar e reconhecer emoções é você escrever num diário sobre o que você está sentindo. Escrever mesmo. Não é à toa que eu te dei um exercício de escrita logo na primeira aula da jornada, porque esse exercício te ajuda a colocar para fora aquilo que está um pouco embaralhado na tua cabeça. As nossas emoções e sentimentos, elas muitas vezes parecem aquela gaveta de fios. Sabe aquela gaveta onde você guarda os carregadores antigos e por aí vai? Fica tudo muito emaranhado lá dentro. Quando você tira, tá tudo embolado. Quando você bota para fora e escreve, ou quando você fala sobre isso, você tá tirando da gaveta e separando esses fios para que a coisa fique um pouco mais organizada. Então, esse processo de reconhecer e de saber quais são as emoções que estão dentro de você, inclusive as ruins, é a segunda dica que eu te dou para cultivar a inteligência emocional. A terceira dica é diferenciar e analisar as tuas emoções, tá? Eu acabei de fazer uma diferenciação da inspiração para a inveja. Você precisa saber diferenciar essas duas. A inveja, ela vai envolver o quê? Ela vai envolver você ter raiva ou tristeza quando você vê o sucesso do outro. Você ter raiva ou tristeza quando você vê o outro se dando bem e você ficar feliz quando você vê o outro se dando mal. É muito doido isso. Você vai ver lá no vídeo O Cérebro dos Invejosos da Neurovox, eu falo sobre isso. Tem estudo científico sobre isso. Experimento científico onde os pesquisadores induziram a inveja nas pessoas e olharam o que acontecia no cérebro delas. E sabe o que acontece? Quando você vê a pessoa pela qual você tem inveja se dando bem, circuitos de prazer no teu cérebro se ativam. Circuitos responsáveis por motivação e prazer quando você vê a pessoa se dando mal. E quando você vê a pessoa se dando bem, a pessoa pela qual você tem inveja se dando bem, circuitos de dor se ativam no teu cérebro. Circuitos responsáveis pela dor, pela angústia emocional da dor. Olha só que maluco. Então, isso é a inveja. A inspiração é quando você olha a história do outro e você se alegra por ela. E você usa naquela história a inspiração, a chama para você criar a tua própria história e construir tua própria jornada.
Isso é você diferenciar uma emoção da outra. Quanto mais você souber diferenciar e analisar as suas emoções, mais emocionalmente inteligente você vai ser. Essa é a minha terceira dica. Quarta dica, examina as origens das tuas emoções. Reflete sobre isso. De onde vieram as tuas emoções? De onde vieram? O que evocou essa inveja em você? O que está evocando essa angústia? O que está evocando essa ansiedade que você está sentindo? Isso é muito comum, as pessoas que me conhecem me veem fazendo isso sempre. Eu, do nada, tô numa reunião de trabalho, tô gravando um vídeo, às vezes, eu paro e falo, tô sentindo uma coisa ruim, o que aconteceu? Deixa eu pensar. Aí eu começo a pensar no que eu estava pensando, no que eu acabei de ver, se eu abri uma mensagem, eu começo a fazer um exame de qual foi a origem daquela coisa ruim que eu estou sentindo. E aí, quando eu identifico, eu falo, opa, foi isso. E aí eu começo a trabalhar isso da melhor forma possível, resolvendo quando dá para resolver, focando em outra coisa quando for necessário. Isso é muito importante, identificar as origens dos processos emocionais que ocorrem dentro de você. Essa, então, é a quinta dica que eu te dou. Aprenda a quarta, perdão. A quarta dica que eu te dou, entenda as origens, aprenda a entender as origens das emoções e dos sentimentos que ocorrem dentro de você. Essa é a quarta dica. Vamos para a quinta dica, tá? Aí vem a questão também de um aprendizado necessário na vida, que é aprender a lidar com as tuas emoções. E como você aprende a lidar com as tuas emoções? Olha, tem várias maneiras, mas a que eu acho que é mais eficiente é você descobrir como outras pessoas lidam com as emoções delas. Pega uma pessoa que tem uma personalidade diferente de você e vira para ela e fala: fulano, fulana, quando acontece tal coisa com você, como é que você lida com isso? E ouve a pessoa, de verdade, e tenta entender como ela faz isso, e tenta começar a aplicar isso na tua vida. É claro que você pode fazer isso também estudando. Eu acho que é um pouco isso que você está fazendo aqui, né? Olha aqui, alguém comentou aqui, né? A Leda, né? Ela comentou, né? O Schadenfreude, que é o termo em alemão, que é literalmente, né? Você se alegrar com a desgraça do outro. Então, os alemães, eles têm... Eu gosto muito do alemão, eu não falo alemão, mas meu irmão fala, então ele me conta muito sobre como é a estrutura gramatical e em geral, literária, inclusive, dos alemães. E eu acho que as palavras alemãs são muito ricas, né? Então, eles têm uma palavra para isso, chama Schadenfreude, que é essa coisa de você sentir alegria que você sente quando você vê a desgraça do outro. Então a Leda foi lá na Wikipédia e ela pegou, e realmente, Leda, obrigado aí pelo seu comentário, porque esse termo é um termo que, inclusive, no estudo científico que eu te falei, de mapeamento do cérebro, o nome do estudo é isso, ele fala as bases neurais da inveja e de Schadenfreude, que é essa palavra em alemão aí. Então, voltando aqui ao meu ponto, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, e não tem jeito de você aprender a lidar com as suas emoções que não seja você entender como que outras pessoas diferentes de você têm estratégias que podem funcionar para você. É aprender novas estratégias, gente. E você aprende novas estratégias com pessoas que lidam com emoções de maneira diferente de você. Então conversa sobre isso. Pergunta, alguém que você admira, alguém que você acha bacana como a pessoa lida afetivamente na vida dela, pergunta para essa pessoa, como é que você faz para lidar com isso? Aí a pessoa fala, eu faço isso e isso. Aí você pergunta, mas você não sente tal coisa? E aí a pessoa vai te responder, e aí nesse diálogo você vai ganhando estratégias novas. Claro que além disso você está fazendo isso aqui, estudando, lendo, se aprofundando, buscando conhecimentos. Isso também é uma maneira de você aprender a lidar melhor com as suas emoções. Saindo dessa live, você vai ter muito mais ferramentas para você lidar com as suas emoções. E aí vem a sexta dica que eu te dou. A sexta dica é: aprenda a lidar com as emoções dos outros também. Ou seja, não só fique focado em você mesmo, observa os outros, observa como eles expressam as suas emoções, observa como os outros agem perante as suas próprias emoções, como eles guardam as suas emoções e escondem, como eles lidam e regulam as suas emoções. Então, aprenda a lidar com as emoções dos outros, em primeiro lugar, observando. Seja um cientista, olha, tenta entender. Antes de você reagir, antes de você fazer qualquer coisa, entenda, isso é importante. E depois, claro, aprenda a construir comportamentos que geram nas pessoas emoções de acordo com os objetivos que você tem nas suas relações. Então, claro que você não pode ser uma pessoa que trata todo mundo da mesma maneira. Eu tenho uma palestra num vídeo no canal Neurovox no YouTube chamada
liderança para a transformação. É minha palestra sobre liderança, palestra que eu dou em muitas empresas, e nela eu te falo da importância do líder ser uma pessoa emocionalmente inteligente. E aí eu gosto sempre de trazer aqui o meu conceito de liderança, porque quando a gente fala de líder, geralmente a gente pensa, o chefe, a gente pensa, sabe, o gerente, o dono da empresa. Não, eu quero tirar líder, inclusive do contexto de empresa, eu quero levar líder para a vida. O que é o líder na minha visão? A pessoa que é líder é uma pessoa que tem a capacidade de inspirar transformação positiva nas outras pessoas através dos seus comportamentos, das suas comunicações, da sua história, dos seus valores. É essencialmente isso. Liderança é você inspirar transformação positiva nas outras pessoas. Isso para mim é liderança. Então, qual que é a ideia? Se você cultiva inteligência emocional, você consegue ser uma pessoa que exala essa liderança, que emana essa liderança, evocando transformação positiva nas outras pessoas. Eu vi que teve gente que perguntou aqui que, isso não é manipular? De maneira alguma. Eu não estou falando aqui de você manipular as pessoas para o teu objetivo egoísta. Não é isso. Eu estou falando para você inspirar as pessoas através daquilo que você faz, para que você e elas se transformem de maneira positiva para a vida. Para mim, isso é liderança. E nesse sentido, eu já entrei em empresa que me contratou, que o CEO da empresa não era líder, mas o estagiário lá era. Pessoa que inspira transformação positiva. Essa é uma ideia que eu acho importante. Aí vem isso de aprender a lidar com as emoções dos outros. Porque você não pode lidar com todo mundo da mesma maneira. Você não lida com um introvertido da mesma maneira que você lida com um extrovertido. Você não lida com uma pessoa com alto grau de neuroticismo com o mesmo jeito que você lida com uma pessoa que é estável emocionalmente. Eu tô aqui falando de traços de personalidade, tá, gente? Extroversão, introversão, neuroticismo. Tem gente aí que talvez não tenha assistido a aula 2 da Jornada do Autoconhecimento, onde eu explico os traços de personalidade e os perfis emocionais. Então, se você ainda não está inscrito, Jornada do Autoconhecimento, você se inscreve nesse link aqui embaixo e você assiste a todas essas aulas que eu mencionei. E, claro, se você ainda não assistiu, mas já está inscrito, vai lá no teu e-mail e você encontra o link que eu te enviei quando a aula entrou no ar. Mas você precisa aprender a identificar quais são os perfis emocionais das outras pessoas para você saber lidar da melhor maneira com elas, para você fortalecer os laços entre vocês e para você inspirar a transformação positiva em você, na pessoa, em todos ao redor. Eu acho que, nesse sentido, essa é a sexta dica que eu dou, aprender a lidar com as emoções dos outros. A principal coisa que você precisa para essa sexta dica é saber ouvir. As pessoas hoje, elas vivem num mundo onde todo mundo quer falar o tempo inteiro. Já percebeu isso? Todo mundo quer falar o tempo inteiro. A cultura que a gente vive de redes sociais é uma cultura das pessoas querendo expressar. As pessoas querem expressar, elas não querem ouvir. E ouvir aqui é no sentido de elas não querem se abrir para o outro. Para perceber, para refletir. O Facebook, o Instagram, você acha que são lugares das pessoas ouvirem as outras? Das pessoas realmente pararem, considerarem o outro, abrirem suas cabeças para que o outro possa se expressar e para que você possa ter essa compaixão de entender que o outro é outro? Você acha que o Instagram e o Facebook são ferramentas para isso? É claro que não. São ferramentas de afirmação. As pessoas querem falar o tempo inteiro, afirmar, afirmar, afirmar. É isso que as pessoas querem nos dias de hoje. Cada vez menos as pessoas estão cultivando a competência chamada de escuta. É você ouvir, se interessar pelo outro. Eu saio às vezes, eu vou jantar e eu olho para a mesa do lado, vejo um casal. Casal que deve estar junto há muitos anos. E aí eu vejo os dois. Os dois, eles estão assim, ó. Os dois, eles estão com o celular assim na mão, ó. Os dois. E aí, chega a comida, eles pegam o celular, tiram a fotinho ali da comida, e aí eles comem, mal se falam, e aí voltam para casa. Ou então, é muito doido, às vezes estão conversando, e eu percebo claramente isso. As pessoas conversam hoje não para ouvir o outro, as pessoas conversam esperando a vez delas falarem. É assim que as pessoas conduzem os seus diálogos hoje em dia. Essa é a ideia daquilo que a ciência vem chamando de escuta ativa. Porque o que é escuta ativa? É você escolher, investir tua energia em escutar o outro, em ouvir, em se abrir para o outro. É você frear o teu ego, é você ter a compaixão, por exemplo, quando a tua esposa chega em casa e aí o teu dia foi incrível, o teu dia foi um tesão, o teu dia foi maravilhoso. A esposa chega, você nota na cara dela que a coisa não tá boa.
E aí, você olha para tua esposa e você fala, tá tudo bem? E ela fala, não, meu dia foi uma bosta. E aí, você ter a compaixão é você não falar do teu dia. Sentar com ela, pegar na mão dela e falar, me conta o que aconteceu e realmente ouvir, em vez de ficar esperando a tua vez de contar a tua alegria. Essa habilidade é essencial, ela tem sido depreciada nos dias de hoje, porque é um mundo cuja cultura é uma cultura de falar e de afirmar o tempo inteiro, e nós precisamos educar nossos filhos para escutar, para ouvir. Nós precisamos nos educar para escutar e para ouvir, porque sem a escuta, sem ouvir, sem se abrir para o outro, você nunca vai ter inteligência emocional. Ponto final. Você vai viver eternamente enclausurado nessa jaula de si mesmo, em que muita gente vive hoje em dia. Nessa jaula do teu próprio ego, que você acha às vezes que é boa, mas que provavelmente é a razão pela qual você talvez esteja solitário, não esteja vendo sentido na vida e, portanto, não esteja vendo alegria e sentindo prosperidade emocional. Isso é fundamental. Ouvir. Parar de ficar esperando a tua vez de falar. Ouça mais, fale menos. Leia mais, comente menos. Pesquise mais. Afirme menos. Isso é fundamental. E essa é uma lição, olha, milenar. Você encontra essa lição em todos os grandes textos de espiritualidade da história da humanidade, Dhammapada do budismo, a Bíblia Sagrada que muitos de vocês têm com a preciosidade da tua espiritualidade, e não só isso, na filosofia dos gregos, na filosofia dos romanos, na filosofia ao longo da história da filosofia, e hoje a ciência mostra isso de maneira muito clara. Nós precisamos ouvir mais, nos abrir mais ao outro, falar menos, afirmar menos, porque com isso a gente cultiva relações que são mais equilibradas, uma vida mais equilibrada, e tudo na nossa vida essencialmente melhora quando nós aprendemos a fazer isso. Esse foi o objetivo, então, da nossa live de hoje. Ela vai ser mais curta. Por que ela vai ser mais curta? Porque amanhã a nossa aula é muito longa. E olha, a aula de amanhã é muito especial para mim, porque é uma aula onde eu conto para vocês um pedaço da minha vida que é muito importante e muito difícil. Foi muito difícil gravar essa aula. Eu tive que interromper a gravação várias vezes, porque eu vou te contar algumas histórias que me emocionam muito, de momentos muito, muito difíceis que eu vivi. E eu quero contar esses momentos para você, justamente para tentar, através da minha história, te mostrar como que o conhecimento, o autoconhecimento, ele me ajudou a superar tudo isso. E não só isso, como que talvez isso que eu vivi pode te inspirar. Você que está aí passando um momento que está difícil, passando um momento que não é fácil. Então essa aula de amanhã é muito especial. Essa aula entra no ar às 7 horas da manhã, você vai receber o e-mail. Eu vou programar esse e-mail desde agora à noite já para a gente evitar esse problema que nós tivemos, mas eu já te falo, se o e-mail chegar depois das 7, eu te peço sinceras desculpas. Talvez a plataforma de e-mails esteja com um problema. Enviar 171 e-mails é complicado do ponto de vista técnico, mas eu vou entrar agora em contato com o suporte da plataforma para resolver esse problema do e-mail. A aula entra no ar às 7 da manhã, se tudo der certo, mas com certeza amanhã você vai receber esse link, esse e-mail aí, para você assistir a aula 3. Ela é uma aula muito especial para mim, pessoalmente, e, portanto, eu quero que você saboreie essa aula com o carinho que eu coloquei nela. Eu acho que é isso. Eu coloquei muito carinho nessa aula que vai ao ar amanhã, e eu gostaria que você saboreasse essa aula com o carinho que ela merece. E eu, nessa aula, vou falar um pouco sobre um sentimento que paralisa, que é o medo. Eu vou falar sobre o cérebro de pessoas que não sentem medo. E eu vou tentar te ensinar o que eu aprendi com o medo, com o cérebro das pessoas que não sentem medo e sobre o medo na vida. Então é uma aula que eu acho que vai ser muito rica para todos vocês e eu espero que vocês gostem dessa aula. Hoje eu não vou responder comentários aqui, porque como a aula de amanhã é muito longa, ela é bem longa, é a aula mais longa da jornada. Eu não quero te alugar muito, eu quero respeitar o seu tempo e o seu descanso, para que você possa dormir cedo hoje, acordar cedo e assistir a aula se for o caso, ou descansar para que você absorva a aula da maneira mais rica possível. Então eu agradeço a você por ter ficado comigo nessa live de hoje, espero que tenha sido rico o que a gente trabalhou aqui sobre inteligência emocional, espero que
tudo que a gente aprendeu aqui, você tire daqui e aplique na tua vida. Não fica só aí no abstrato. Pega tudo que eu disse aqui e começa a aplicar na tua vida, porque aí você vai começar a notar a transformação acontecer de verdade. Muito obrigado. Obrigado por todos aí que estão elogiando, obrigado por todos aí que estão dando mensagens de carinho. Olha, é massivamente positiva a receptividade que nós estamos recebendo em relação aos comentários e às mensagens e a tudo que vocês estão representando aí, apresentando para a questão da jornada e sobre a questão da jornada. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Eu estou cansado porque imagina o que é para uma garganta ficar falando tanto tempo. Não é fácil, né? E vocês veem que eu esqueço de tomar água, mas eu tenho aqui um gengibre que ele é, ó, esse aqui é salvador, esse gengibre. Eu vou comer 3 quilos de gengibre agora para ver se a garganta dá uma melhorada. E aí amanhã podem ter certeza que vocês vão assistir uma aula especial, uma aula que eu fiz com todo o meu carinho. É a aula, acho que mais pessoal da jornada e, portanto, vai ser muito gostoso saber que você assistiu essa aula toda, mesmo ela sendo longa. Então, eu gostaria de te pedir para assistir essa aula, porque ela é uma aula muito importante para mim. E amanhã à noite nós temos mais uma live que vai ser sobre outro tema interessantíssimo e a gente vai continuar aprendendo muito e cada vez mais o teu autoconhecimento vai te tornar uma pessoa verdadeiramente livre, porque o autoconhecimento é realmente uma das mais verdadeiras formas de liberdade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigado de verdade. Parabéns por vocês que estão acompanhando a jornada de cabo a rabo, de começo ao fim. Parabéns, porque não é qualquer um que tem esse ímpeto, essa coragem e essa dedicação a si mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite e assista a aula de amanhã, porque ela é uma aula muito especial que eu fiz com muito carinho para vocês. Valeu.